Mundo sem seguros. Passaram 25 anos desde que fechou a última das seguradoras que existia no mundo. Agora é uma indústria desaparecida. Historiadores veem nos seguros uma das chaves que explicam a grandeza e bonança econômica do século passado, um progresso que hoje não existe mais. As seguradoras não foram só grandes companhias que criaram emprego, não meras empresas. Hoje sabemos que sua existência esteve vinculada ao crescimento econômico do século XX. Os seguros estiveram na base da riqueza e da prosperidade ocidental dos últimos 2 séculos. O desaparecimento dos seguros deu lugar àquilo que os historiadores chamaram de Terceira Idade Média, uma idade cinza e de pobreza extrema, na qual levamos um quarto de século e que não se enxerga o final. Las compañías de seguros cumplían una función económica y hasta cierto punto social. Propiciaban el que un mundo incierto pudiera ser vivido de una forma segura. Y eso llevaba a los ciudadanos a invertir, a creer en el futuro, en una palabra. Sin seguros se perdió la confianza. Y sin confianza no hay futuro. Insurance became a commodity, a product without any value, and worst of all, without any social value. So, society no longer recognized the value of insurance companies. Oh, vous savez, pour répondre à votre question, cela a eu lieu dans l'Europe entière. Alors le secteur, déjà, perdit son intérêt, ainsi que son attrait, on peut dire. Et nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte que quand un secteur n'est plus attractif, le capital ne s'intéresse plus à lui. Isto no que diz respeito às causas, mas e as consequências? Nadie pudo prever la pesadilla que supuso para la economía un mundo sin seguros. Como no se podía asegurar las actividades productivas, los empresarios no invertían, no arriesgaban. Y el más mínimo error a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de servicio al cliente, podían suponer un desastre para una empresa. Es war nicht nur das Transportwesen. Wer hätte noch irgendjemand einstellen sollen, um irgendetwas zu produzieren, wenn er im Fall eines Unfalls den Arbeiter entschädigen musste, persönlich? Wie noch riskieren, eine Fabrikhalle zu errichten? Ganz schlichte, grundlegende Tätigkeiten, die bisher jedermann für normal gehalten hatte, wurden zur Ausnahme. Das normale, Alltägliche war jetzt plötzlich ein Risiko. Und klar, die Unternehmen haben ihre Aktivitäten zurückgefahren in allen Bereichen. Transport, Produção, investições. A caída da produção reduziu o PIB em 7% no primeiro ano, 10% no segundo, 8% no terceiro. Cada ano ia danificando a economia, ou como diria Adam Smith, a riqueza das nações e das empresas, as pessoas. And the people, well, yeah, things as basic as going on a trip, going on holidays, buying a car, buying a house. For example, if you had a car and something happened, you lost money because you ended up without the car, but you still had to make all those payments. If you injured someone or maybe harmed something with your vehicle, and you were simply ruined. Or a house. If you had a robbery or if there was a flood or a fire, you not only lost everything you had, the house and everything in it, but you also ended up having to pay the debt, the mortgage or whatever, for life. So people stopped buying houses. Construction came to a virtual standstill, a halt. Every single activity that makes up the GDP, the gross domestic product of a country, came crashing down. Alors,
Le problème principal fut que les seuls, c'est-à-dire seuls les riches et les personnes fortunées, purent se permettre de prendre des risques. Ils furent les seuls à pouvoir s'assurer une meilleure qualité de vie. On se retrouva donc face à un paradoxe où les gens vivaient plus longtemps, certes, mais manquaient de ressources. Les conséquences sur la composition et la distribution des classes sociales furent considérables. Les classes moyennes disparurent. La société se polarisa. D'une part, une classe très riche qui possédait environ 90% des richesses, et d'autre part, une classe très pauvre qui vivait dans la misère. Donc il s'agissait d'une structure de classe sociale, bien entendu, typique du Moyen-Âge, ce qui mena justement à un nouveau Moyen-Âge. Und der Niedergang des Mittelstandes führte natürlich zu politischer Instabilität in der ganzen Welt. Soziale Demokratien wurden nach und nach abgelöst durch populistische Regime, stark personenfixierte Regierungen, wie wir sie jetzt haben. Der entscheidende Zusammenbruch aber war, als die Krankenversicherungen verschwanden. Klar. Das Bruttoinlandsprodukt ging runter, damit brachen auch die Steuereinnahmen ein und irgendwann konnten die Sozialversicherungen nicht mehr die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung abdecken. Vivemos há muitos anos num mundo sem seguros, e para as pessoas isso parece normal. Nos habituamos a que nada seja possível, porque nada se pode segurar. Sem segurança não há futuro, porque a confiança está na base da ação humana e na evolução da humanidade. Hoje, infelizmente, sabemos que os seguros eram um elemento-chave para a liberdade, a justiça social e a confiança entre as pessoas. Muito bom dia a todos aqui no Brasil e boa tarde aos nossos participantes da Espanha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje para a apresentação do Índice Global do Potencial de Seguros 2021. O meu nome é Fátima Lima e eu sou diretora de sustentabilidade da MAPFRE e também representante da Fundação MAPFRE aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos nesse encontro e apresentar os nossos. Serrabona, que é o CEO da MAPFRE aqui no Brasil, o Manuel Aguilera, diretor-geral da MAPFRE Economics, o Gonçalo de Cadenas, diretor de macroeconomia e análise financeira da MAPFRE Economics, o Rafael Izquierdo, integrante da equipe de macroeconomia e análise financeira da MAPFRE Economics. Hoje nós faremos o lançamento global do GIP MAPFRE 2021 e esse nosso encontro já tem a tradução simultânea automática. Elaborado pela MAPFRE Economics e publicado pela Fundação MAPFRE, esse é um indicador que permite acompanhar a evolução da indústria seguradora e o impacto das variáveis macroeconômicas e financeiras no setor, oferecendo aí uma visão comparativa do potencial global de expansão dos seguros nos próximos anos. E antes de dar início às apresentações, eu quero fazer uma breve introdução da Fundação MAPFRE. A Fundação MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, criada há 45 anos pela MAPFRE, para incentivar e financiar atividades de interesse geral da sociedade. E no Brasil, nós completamos nesse ano 3 décadas de atuação. O nosso trabalho é promover e apoiar iniciativas que busquem a melhoria das condições de vida, né, de grupos menos favorecidos, estimular a segurança viária, incentivar a adoção de hábitos saudáveis, ampliar o repertório cultural da sociedade e promover
o acesso à informação, à inovação e à pesquisa, principalmente na área de seguros. E um de nossos compromissos é fomentar a produção de conhecimento e o desenvolvimento de projetos de pesquisa capazes de promover avanços e melhorias para a sociedade. Por isso, em parceria com a Mafra Economics, nós apresentamos hoje esse informe que vai contribuir para uma melhor compreensão dos fatores que determinam a dinâmica da expansão da atividade seguradora global. E para dar início, então, às apresentações de hoje, eu convido agora o Fernando Serrabona, que é o CEO da Mafre no Brasil, para falar um pouco sobre a importância do GIP Mafre para a compreensão do desempenho do mercado de seguros. Por favor, Fernando. Obrigado, Fátima. Bom dia a todos. É gran prazer hoje estar aqui com todos vocês desde São Paulo, fazendo o lançamento do Índice Global de Potencial de Seguros, o GIP Mafre 2021. Vocês conhecem Mafre. Mafre, como uma das maiores seguradoras do mundo, acredita na importância de incentivar a sociedade a refletir sobre temas ligados a seu negocio, contribuyendo de manera proactiva para el entendimiento, el análisis y la evolución de un sector como es el sector de seguros en constante transformación. Por medio de la Fundación Mafre, una institución sin fines lucrativos, investimos en la educación, en la información, como una forma de contribuir para el aperfeccionamiento del mercado de seguros en el mundo, auxiliando a diseminación de conocimiento en el fomento de proyectos de pesquisas capaces de llegar a avances y mejoras para el sector. Y por eso, nuestro objetivo hoy es compartir con todos ustedes informaciones relevantes que confirman la importancia social y económica del seguro para la sociedad en general. A partir de un análisis de factores económicos y demográficos, el Índice Global de Potencial de Seguros, o GIP Mafre 2021, muestra una puntuación en un ranking que permite ordenar los mercados aseguradores de acuerdo con su potencial crecimiento. Elaborado por la Mafre Economic y publicado por la Fundación Mafre, el informe presenta una estimativa para 96 mercados de seguros, ofreciendo una visión comparativa de potencial global de expansión de la industria aseguradora en los próximos años. Esta medición se torna ainda más relevante después de los efectos de la pandemia de COVID-19 en nivel global sobre actividades aseguradoras. Incentivar la realización de estudios y pesquisas sobre el mercado asegurador es una acción fundamental para unir a los profesionales del sector con informaciones relevantes, contribuyendo para la diseminación de la cultura de seguros en el mundo. Para finalizar, yo quería agradecer a Manuel Aguilera a dedicación, a Manuel Aguilera y a toda la equipo de Mafre Económica, liderada por él. Mesmo con todas las dificultades impuestas en un año típico, marcado por la pandemia, consiguieran desenvolver este estudio tan relevante para el entendimiento de la dinámica de la expansión de actividad aseguradora en el mundo. Espero que ustedes gusten la presentación. Manuel, cuando usted quiser, muy obrigado a todos. Muy bien, pues. Muito bem. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Fátima, pela apresentação. Bom dia para todos que nos estão ouvindo no Brasil. Boa tarde para aqueles que estão ouvindo da Europa. E muito obrigado a todos por nos acompanhar na apresentação deste informe sobre o GIP Mafre 2021. Uma das dimensões mais importantes na análise de qualquer atividade econômica ou qualquer indústria tem a ver com o tema da mensuração. Isso quer dizer como fazer uma valorização quantitativa do desempenho de determinada atividade econômica. Isto é cada vez mais relevante quando o que se trata é uma comparação desse desempenho de atividade econômica entre diferentes países. Para isso, tem uma grande quantidade de metodologias e formas para fazer. Logicamente, temos atualização de magnitudes absolutas. O caso do setor de seguros, a magnitude mais relevante e da dinâmica de crescimento dessa atividade
é a emissão dos prêmios. E a emissão dos prêmios é uma das formas das quais se pode fazer esta valorização quantitativa. Isso nos levaria aos tradicionais rankings que são medidos em função dessa variável, a importância dos diferentes mercados e dos diferentes países no que se refere a essa atividade. Outra forma são as mensurações de natureza relativa. Por exemplo, se tomamos este volume de prêmios e comparamos com a população total de um país, temos uma mensuração, já não é relevante o tamanho do mercado, mas essa relação de consumo de prêmios com cada um dos habitantes. Bem conhecido índice, que também nos permite classificar os países em função deste valor. Outra forma seria comparar o volume de prêmios com outra magnitude macroeconômica, por exemplo, presente nos países, que é o PIB. E o que teremos aí é o índice de penetração, que nos indica precisamente isto: quanto penetra, em termos relativos, a atividade de seguros no conjunto da atividade econômica de um determinado país. Também poderemos classificar os mercados em função deste parâmetro. Entretanto, essas mensurações, tanto absolutas como relativas, são mensurações essencialmente retrospectivas. Isso quer dizer, falamos sobre o passado, sobre o desempenho histórico dos diferentes mercados. Nós, na Mafre Economics, que é a área de análises econômicas do Grupo Mafre, faz muitos anos nos fizemos a pergunta se era possível construir um indicador que, além deste conjunto de variáveis que explicam a dinâmica histórica do comportamento de um mercado, pudesse também nos mostrar algo sobre o futuro desses mercados. Um indicador mais prospectivo que nos falasse sobre o potencial de crescimento de cada um desses mercados, de forma que fosse essa variável que nos permitiria fazer uma comparação entre os diferentes mercados. Isso é precisamente o DIP Mafre, um indicador que o que ele busca é uma combinação entre essas métricas tradicionais, que envolvem os valores absolutos e relativos da mensuração do desempenho de uma atividade econômica, com outra variável que a Mafre Economics trabalhou de forma mais ou menos intensiva ao longo dos últimos anos, que é a brecha do seguro. Essa mensuração que nos diz a diferença que tem entre um nível ideal de seguro econômico, social, para um país, e o nível realmente desse grau de seguros. Combinando este conjunto de variáveis, podemos obter este indicador, e vamos falar hoje o DIP, que nos dá isso, uma visão certamente retrospectiva do desempenho da atividade de seguros em 96 países. Pistas respecto del potencial de crescimento. Mas também nos dá pistas em relação ao potencial de conhecimento dessa atividade nos diversos países. Esse é um indicador que foi publicado pela primeira vez em 2018, a publicação que foi a Mafre Economics. Então, a partir dessa data, nós fizemos atualizações anuais das medições do Índice Global de Proteção Assegurador para esse conjunto de 96 países, tentando identificar anualmente quais as modificações com relação ao potencial que oferece cada um deles, de tal forma que nós possamos construir anualmente uma geografia do setor segurador desde o ponto de vista do potencial que tem de crescimento para o futuro. A apresentação que nós vamos fazer no dia de hoje consta de 6 partes. As primeiras 4 partes, que seriam as síntese de resultados, falam um pouco das magnitudes da lacuna de proteção de seguros, o índice de Mafre, os resultados quantitativos da nossa atualização para 2021 estarão a cargo do meu companheiro Gonçalo de Cadeiras, que é o diretor de análise macroeconômico e financeiro dentro de Macroeconomics. A quinta parte estará na parte do meu companheiro Rafael Esquerdo, que é outro dos economistas do Grupo Mafre Economic, vai apresentar uma ferramenta que permite consultar os resultados desse indicador não apenas através do documento, mas também
de uma ferramenta interativa que pode ser consultada tanto num notebook ou num celular. A parte final eu vou voltar para fazer os breves comentários de resumos sobre o nosso relatório. Bom, então vou passar a palavra a Gonçalo de Cadenas para que continue com esta apresentação. Gonçalo? Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado a todos por ser hoje aqui apresentando. Eu espero que esteja se ouvindo bem. O 2020 tem sido um ano atípico em vários sentidos, principalmente protagonizado pela crise da Covid-19. Isso tem tido implicações para o setor segurador. Esse instrumento do DIPS, além de ser um instrumento que permite analisar a posição relativa em termos de potencial global, nos permitiu um exercício tão único como tem sido o ano vivido e em provar como reage o setor assegurador e a economia em geral para uma crise de uma nessa natureza. Lembrando que não é uma crise macroeconômica, mas biológica que tem tido efeitos macroeconômicos e setoriais no setor assegurador muito relevantes e nos satisfaz muito comprovar que nós temos tido um reflexo desse indicador de potencial global que temos desenvolvido. Gostaria de relembrar ou lhes comentar que quando nós temos esses problemas de analisar o potencial seguridade de um país, como já falou o Manuel, é na base da lacuna de proteção de seguro. Nesse ano atípico tem sido realmente único para comprovar qual tem sido sua dinâmica ao longo do ano. Bem além de falar da potencial, temos uma série de resultados que eu vou falar agora que são interessantes. Uma grande parte deles estão dirigidos a comentar o que aconteceu com a lacuna de seguros. O primeiro resultado relevante é que, contraintuitivamente, o que nós percebemos é que a lacuna de proteção de seguros, quando a gente é medida a nível ou em termos absolutos, tem aumentado. Aliás, tem diminuído por uma queda generalizada dos prêmios. Nós tendemos a analisar a lacuna em termos relativos, em termos de proporção do mercado segurador que está se vivendo. E eu, como economista, e na medida que mais frequentemente utilizo, porque me permite ter uma visão comparativa dos países entre as economias, ou duas regiões zero e quantitativamente, nós podemos apreciar essa queda, um aumento generalizado da lacuna de proteção de seguro no mundo inteiro, com especial ênfase nos mercados emergentes, entre eles, naturalmente, não poderia ser menos o Brasil, dada a crise, como já foi apresentado. Essa brecha de proteção de seguros, ela se ampliou, essa lacuna, né, de forma dominante e menos dominantes, mas também significativa, em especial nos países emergentes. E por que eu falo nisso? Porque daqui a gente obtém uma leitura relevante de quais os indicadores econômicos que têm levado a demanda asseguradora durante um ano tão complexo como esse. Eu vou tentar lhes mostrar que os resultados têm sido uma busca da liquidez e uma proteção do que nós chamamos os economistas os bens superiores, por exemplo, a saúde. Mas vamos entrar em detalhes mais na frente. Em relação aos resultados que foram anunciados, nós podemos comprovar que, fundamentalmente, a ampliação da lacuna tem sido apresentada no negócio de vida, muito especialmente nos mercados emergentes. Isso é relevante também porque nós estamos tentando capturar as variáveis que falam sobre o potencial do país, e aqui nós temos duas peças fundamentais do potencial que nós temos visto durante os últimos 4 anos, corroborando, e a maior parte do potencial segurador, isto é, vindo para frente, está nos mercados emergentes, grandes, fundamentalmente o Brasil é um deles, e principalmente os mercados emergentes do negócio do seguro de vida.
o seguro de vida, de não vida também, mas o maior potencial, onde mais pode se gerar lacunas de proteção de seguros e onde mais pode se consumir, seria ali. Outro resultado relevante é que, vendo a última década, nós temos visto que o potencial tem aumentado principalmente guiado por países emergentes de tamanho consideravelmente maior do que a média. A China, a Índia, isto aconteceu tanto como em vida como não vida. Porém, no último ano, durante o 2020, vemos que esse potencial se reduziu de forma generalizada e foi assim com certos vieses que são relevantes porque, fundamentalmente, a queda do potencial vinculada ao aumento da lacuna tem se produzido nos países que não estão na cabeça do nosso ranking. Essa produzido um aumento da concentração do potencial de seguros. Então, se há 10 anos, o ano passado, ou há 2 anos, o maior potencial de seguros, nós encontramos os 5 países emergentes maiores e os 4 países do G7 mais relevantes em termos de PIB, e essa tendência tem aumentado com o deterioro do negócio segurador 2020, que se aumentou a concentração do potencial. Isso é muito relevante para levar em conta na hora de tomar decisões estratégicas ou tentar analisar qual é o porquê das dinâmicas que nós temos vivido durante os últimos anos. Ao longo da apresentação, nós vamos fazer referência de determinados parâmetros que usamos para entender como funciona o potencial, mas aqui vocês têm uma visão um pouco rápida de qual tem sido a variação desse ano das grandes variáveis que nós levamos em conta na hora de captar o potencial que nós vemos e que temos tido um deterioro dos prêmios, fundamentalmente vinculado aos prêmios do negócio de vida nos países desenvolvidos, enquanto que os países emergentes têm mantido levemente ou de uma forma moderada seu crescimento. Infelizmente, não pode se comparar a dinâmica de um país desenvolvido e um país emergente, já que, embora cresçam os prêmios em termos nominais nos países emergentes, o relevante é em proporção ao seu próprio PIB e também há uma referência que nós chamamos um benchmark, quando nós calculamos o potencial entrarei em detalhe nisso. Pela parte nominal, nós temos visto aumentar as primas, aliás, os prêmios, mas não importa tanto o aumento dos prêmios, mas em termos relativos, quando o aumento é comparado com a variação do PIB, isto nos vai dar o GIPS, o porquê da dinâmica da lacuna ao longo do último ano e, portanto, a variação do potencial, que é uma medida que nos dá uma visão para frente de onde está essa margem adicional do crescimento do nosso setor. Voltando a, como já falei, as variáveis fundamentais, a central para a nossa análise, como já mencionei, é a lacuna de proteção de seguros, que nós devemos deixar claro que não é um conceito estático, ele pode se alterar em função das necessidades e da criação de imagens de seguramento, portanto, aumenta com a atividade, com a renda da população, maior demanda, mas também com a sofisticação. Porque se seguram e se subscrevem novos riscos que eles podem normalmente nascer num país, ele tende a ser originado em países que são usados como a nossa referência, somos mais segurados, que implicam certa sofisticação na subscrição de seguros, uma adição de seguros, por exemplo, cibernéticos, aqueles que com o tempo vão nascendo e vão garantindo, se cristalizam a nossa referência e com relação a isso nós vemos o potencial segurador do resto do mundo, portanto a DPS, a lacuna não é um conceito estático, mas dinâmico, que se altera com o crescimento econômico, a população, a sofisticação do país, com a elasticidade, com determinadas dinâmicas macrofinanceiras que estão relacionadas ao comum dos indivíduos que formam a massa da demanda e ao setor da oferta do segurado. Como já falei sobre a dinâmica
da lacuna que é que tem determinado o potencial. Hoje estão duas histórias que já mencionei. Nós temos comprovados que a lacuna de proteção de segurança de vida tem aumentado a nível global por uma procura da liquidez, e comparando na tabela, os mercados desenvolvidos têm reduzido sua penetração, enquanto que os emergentes eles têm garantizado sua demanda em termos comparativos. Portanto, o que se expressa aqui é que a realização desse negócio de vida, principalmente, tem sido um resultado de fornecer liquidez. Isto também tem sido relevante a nível macrofinanceiro, setor para o nosso negócio, e um apoio para a função macroeconômica que nós cumprimos, de coberturas de riscos, de liquidação de riscos, redistribuição da riqueza, e de financiação do crescimento, mas principalmente na produção de liquidez. O Brasil tem sido um exemplo. Isto é pouco entendido, tem que se entender como um fator negativo para o nosso próprio negócio. O Brasil é claro exemplo de como o setor seguro, vida, tem sido uma fonte de fornecimento de condição de liquidez muito relevante ao longo de 2020, por conta dos problemas que podem existir, de aposentadorias, ou a liquidez tem sido ou tem tido alguns problemas relativos à financiação da conta corrente. O que se experimentou é que tem havido umas resgates de pólissas, onde a aportação do resgate total tem triplicado a aportação ao crescimento deles em 2020. Portanto, claramente, a busca da liquidez implica o negócio vida em países emergentes, onde o resto do sistema de previsão pública não dá muita cobertura para afrontar a crise tão extrema como as que temos vivido. O negócio segurador tem sido clave. Outra coisa de sucesso é que, ao vermos a lacuna de produção de seguro, o negócio não vida se mantém constante ao nível global. O que nós constatamos é que a demanda global de determinados bens e serviços, entendendo como bens e serviços, os serviços de asseguramento de determinados fatores, tem se mantido. Por que isso? Porque existem meios e serviços que são bem superiores, proteger a saúde ou determinados ativos privados, proteger a própria segurança doméstica, são bem superiores em termos econômicos, independente quando cai a renda, ao menos nos demandamos o mesmo ou mais do que estávamos demandando antes, o que pode comprovar a dinâmica dos prêmios das seguradoras no mundo inteiro. Na Espanha, nós já vimos, mas também na América Latina, especialmente no Brasil, existe uma parte do crescimento dos prêmios que não está vinculado ao ciclo econômico e à queda do PIB, mas nos momentos que nós temos visto, tem mantido o curso de crescimento em meios de termos anuais, principalmente pela necessidade de segurar, como já falei, a saúde. Isso é uma coisa que tem compensado a outra. Isso, desde um ponto de vista macroeconômico, não responde. Então, e microeconômico, protegem bens superiores que não respondem à dinâmica da renda. Voltando a evolução da lacuna a nível global, falei no início que tem o resultado que nós vimos que a lacuna que tem se produzido em determinados negócios, se nós vemos em termos absolutos, temos a contribuição no crescimento em dólares, tanto em vida como não vida, medido por setores do mercado, entendendo toda a evolução dos últimos 10 anos. E em ambos os gráficos, o que nós podemos ver é em termos divididos por negócios, enquanto que no esquerdo vemos que aumenta em termos absolutos, vemos que no direito se estabiliza, porque realmente em termos de vida, a dinâmica é diferente. Vamos passar ao seguinte slide, por gentileza. Quando nós comprovamos, em termos absolutos,
por regiões econômicas e por negócios, nós vemos a enorme diferença que tem tido na dinâmica desta BPS medida nos diversos os mercados onde que aconteceu nos países mais desenvolvidos e difere substancialmente daquilo que se vê nos países emergentes. Isso é muito relevante quando nós vemos o gráfico direito no negócio de vida. Mas na frente nós temos que ver no termos de BIPs, como eu já falei no início, já que nós estávamos vendo uma queda de uma lacuna, dado em termos globais, principalmente relativos, quando comentamos o comparativo, sim, aumentou a lacuna, e principalmente no negócio segurador vida, quando nós vemos que hoje, apesar de 4% do PIB global em termos agregados, vemos que o negócio de vida, ou, aliás, não vida, é menos da metade. Vamos passar para o seguinte. Eu ia falar sobre termos de negócio, mas vou falar depois. Um fator relevante, como tem tido aumentando, a lacuna medida por negócios e mercados, e enquanto que o papel, como vocês veem em laranja, aliás, no verde, dos BRICS, nos anos 90, no negócio de vida, pesava menos de 30%, mas ele tem que superar, e vocês viram que aumentou uns 30% depois, tem uma expansão da liquidez, aliás, da lacuna de produção de seguros no negócio de vida relevante, principalmente no mercado dos países emergentes. Quando nós estamos vendo no negócio de não vida, este tem sido similar, embora não tenha tido a mesma força em sua dinâmica. E isto já passamos porque eu já mencionei, como vocês veem a lacuna, como foi desenvolvendo, ele foi aumentando mais. Antes de começarmos a revisar o ranking dos países e sua potencial, vamos ver ou comentar como funciona a nossa medição do indicador de potencial global de asseguramento. Como já falei, o que mede é a capacidade de uma economia de gerar lacunas de asseguramento em termos de demandas, mas também de consumi-los. Portanto, o crescimento e a sofisticação são aquilo que movem e também a sua população. Mas devemos levar em conta, na hora de analisar essas coisas, que é muito relevante o tamanho do mercado para podermos ver em termos relativos ao PIB comparativo entre os diferentes mercados dos países. Vamos passar ao slide seguinte. Isso é relevante porque o nosso indicador RIP é a conjunção de duas variáveis. É o GAE, o GAP, que é, como lhes disse, a capacidade de criar e absorver brechas em determinada economia, independentemente do seu tamanho econômico, do PIB, comparado com o resto do mundo, classificado por seu tamanho, de tal forma que países com um GAE grande pode ter um grande GIP e, além disso, ter um elevado potencial individual, tem um tamanho relevante. Claramente, é um caso de um país como o Brasil, e países que podem ter um elevado GIP, mas não necessariamente um grande potencial de absorção de lacunas medidos, porque são economias muito maduras, por exemplo, o Japão. Tamanho muito grande, mercado fortemente segurado, com potencial de crescimento menor do que os países. Mas esse mecanismo de absorção de lacuna, que cristaliza dentro do gap, tem variáveis macroeconômicas, que são um exercício tão único como o Covid, nos permitiram observar algumas dinâmicas muito fundamentais dentro do setor das economias de modo geral. Vamos voltar ao slide anterior, por favor. Os fatores que determinam essa capacidade de absorção, de criação da lacuna, são fatores que dizem a respeito
de um efeito de renda, quanto mais tem demanda em função do crescimento econômico de um país e da sua elasticidade, tem a sua ponderação. Mas são os fatores que falam da diferença de taxas de crescimento comparadas, comparando o Brasil contra uma referência, ou da elasticidade relativa da demanda de seguros em relação ao PIB, que tem num país comparado com a referência, e o crescimento da população. Porque, finalmente, o que a gente mede, esse efeito renda, é a evolução da renda per capita, da elasticidade das variações da renda per capita. Isso é uma série de fatores que, em conjunto, falam de uma lei fundamental que movem a oferta e a demanda de seguros. E, em última instância, criam esse potencial, criam essa capacidade para o futuro. Mas, da mesma forma, sobre o potencial, tem outra série de fatores que a gente pode reunir no que chamar de fator convergência. Como no momento atual, nós encontramos um nível de seguro que tem um país que sirva como referência. Isso está marcado pela penetração relativa, pela BPS relativa, pelo nível de população e pelo nível de PIB per capita. Essas são as condições. Então, tem um efeito renda e um efeito necessidade de convergência. E dependendo do país e do tamanho desse país, um efeito vai dominar o outro. Na hora de criar esse potencial, no momento de imprimir uma dinâmica para a lacuna de proteção de seguros, em última instância, nos dá esse potencial. Por isso eu queria me deter aqui para dizer quais são as variáveis. Vamos passar para o slide seguinte. Isso que eu estava explicando era necessário para mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu no último ano. Durante o último ano, se observamos o negócio de vida, podemos ver que o potencial de seguros de vida cresce até o ano 2019 e, de repente, subitamente, se corrige, chegando a cair 10 pontos no caso dos países dos BRICS, incluindo o Brasil, mas também o resto dos emergentes. Quer dizer, os países emergentes e os grandes foram os campeões na aceleração do seu potencial, cresceram muito forte, tiveram novas necessidades de seguro, e que foi coberto em 2019, e do ano 2019 e 20 teve uma correção que foi proporcionalmente superior à dos seus comparáveis e à dos países desenvolvidos. Isso fica exemplificado que a tendência da linha verde, enquanto todos caem em uma tendência relativamente similar, o aumento do potencial em 2019 nos países grandes emergentes, os BRICS, foi superior ao resto, mas também a sua correção. Isso também é relevante, pelo motivo que eu vou explicar no próximo slide. A gente diz que tem um efeito de renda, porque, antes de explicar isto, quando alguém analisa no tempo os componentes do potencial, mensurados nesses 7 parâmetros, crescimento, temos que os países desenvolvidos, de modo geral, em todos os países de modo geral, mas um fator adicional nos países desenvolvidos domina fundamentalmente um efeito de renda. As dinâmicas de convergência da renda disponíveis, renda do PIB, e da elasticidade da demanda de seguros nessa dinâmica de renda são as que movem o potencial de todos os países, com um leve ápice nos países mais desenvolvidos. Por isso eu digo que o efeito de renda é mais forte nos mercados desenvolvidos, porque este efeito renda, se vocês se perceberem, ele se acentua no último ano, em 2020. Em 2020 temos a franja verde, que é a elasticidade aumenta, o peso, a carga que ela tem, o efeito renda sobre... Aqui não podem ver do lado esquerdo, mas que a gente não deu o formato. O que a gente vê claramente é que a sensibilidade à renda da demanda de seguros aumenta, foi muito grande. Isso vai estar em ligação com o que eu vou comentar com vocês
a respeito dos bens superiores. Um momento, por favor, vamos voltar ao slide anterior. Entretanto, o efeito de renda, embora seja generalizável, domina nos países desenvolvidos, mas nos países emergentes, e especificamente os grandes, domina o efeito convergência. Se vocês veem, as cores azuis, que estão entre os verdes, são sensivelmente maiores nos países grandes e emergentes. A necessidade de convergir ao seguro tem uma relevância superior nos países emergentes grandes do que teriam no resto do mundo, e muito mais do que os países desenvolvidos. Então, o efeito renda nesses países, em termos relativos, o efeito renda é dominante nos países desenvolvidos e não tão dominante nos países emergentes. Isso vai ser uma determinante na evolução da BPS, que eu falava, e na determinação do potencial a partir de hoje, daqui para frente. Vamos para o slide seguinte. Quando eu expliquei o potencial, contraiu de uma forma visivelmente superior nos países do negócio de vida. Aqui não, você pode ver a dinâmica. No negócio não vida, a correção dos BRICS e do resto dos emergentes e desenvolvidos foi similar, o que nos dá a sensação, a intuição de que a resposta da demanda seguradora de vida, as correções na renda e as correções na capacidade de conversão, que é muito superior no negócio de não vida. Então, o negócio de vida é mais inelástico ao choque e não sofreu outro tipo de choque, como a necessidade de liquidez. E, portanto, não corrige dessa forma, porque, além disso, os países... Vamos passar ao próximo slide, por quê? Não teve a correção, embora tivesse o mesmo efeito referencial, o efeito de renda e o efeito convergência nos países emergentes e desenvolvidos. Então, o aporte de fundamentais equivalentes no negócio vida e não vida, a correção do negócio de vida foi muito superior como resultado do efeito da renda sobre a demanda de seguros é maior no negócio de vida do que no negócio de não vida. E o efeito das necessidades de convergência. Isso foi determinante. Em termos de negócio, a história nos explica, enquanto no negócio de vida foi necessário obter liquidez e desfazer apólices para ter liquidez, no negócio de não vida se manteve o seguro tentando proteger aquilo que a gente sabe, por ter dados estatisticamente importantes, se manteve o seguro em determinados bens que são insensíveis à contração da renda, como o de saúde, um patrimônio pessoal ou com determinados efeitos. Essa é a história macroeconômica da lacuna de proteção de seguros, e eu mencionei para exemplificar esta crise que vivemos. Foi uma excelente experiência para ver como se relaciona o negócio de seguros, e a conclusão final de tudo é que cumpre as suas funções, cumpre a proteção antes um risco emergente e, por outro lado, a posição de liquidez no momento do ciclo acompanha o investimento, nesse caso, a conversão de liquidez. Vamos passar à visão dos GIP propriamente dito. Esse é um padrão, a história macroeconômica. O ranking global, vamos ver ranking de mercados desenvolvidos e ranking dos mercados emergentes. É uma visão geral, mas vamos ver os detalhes. O top 10 nos últimos 10 anos é que dentro dos 10 países com maior potencial de global vida, a China, os Estados Unidos e a Índia, por diferentes motivos, mas principalmente pelo seu tamanho de população, são e serão os campeões de potencial global, seguidos por um grupo que nem sempre está na frente, mas pode modificar a sua ordem e seu ranking em função de variáveis macroeconômicas. E aí temos alguns países emergentes. Quando alguém vê a última década,
os 3, 4 primeiros países, no princípio, nesse caso são os 13 países de seguro de vida, mudam a sua ordem, mas de forma pouco significativa para cima e para baixo. Sempre dominam Estados Unidos e a Índia, a China, principalmente pelo seu tamanho da população e também pela sua capacidade de crescimento, porque tem um potencial de crescimento muito elevado. Estados Unidos, pelas suas condições de renda per capita e seu volume de PIB, mas também pelo crescimento do mercado de seguros nos últimos anos. E acompanham países emergentes, desenvolvidos, todos têm em comum um elevado GAI e um PIB relativamente grande comparado ao resto do mundo. Como eu disse, esse ranking, duas métricas, o GAI, que é o verdadeiro causador da absorção de lacuna, e o GIP, que é o GAI ponderado pelo tamanho do país, econômico do país. E aí o que vemos, eu estava tentando explicar, na China, Estados Unidos e na Índia, são os que têm o GIP mais alto, são países com um GAI relativamente elevado, mas a diferença entre Estados Unidos e China e Índia é que essa capacidade de absorção de brechas, porque é um país sofisticado. Então, os outros se conjugam as duas coisas, o tamanho do PIB e a capacidade de absorção. É importante, eu lhes falo desta ideia do GAI, porque tem países que a sua capacidade de absorção de lacunas é muito elevada, mas tamanho muito pequeno. Isso poderia levá-los a se aproximar do ranking, na parte alta do ranking, em termos econômicos, ou pouco significativos. Com esses países, com população grande e com forte taxa de crescimento populacional, porque estão em estados muito inicial de seu desenvolvimento econômico, alguns que identificamos como potencialmente relevantes no futuro são esses: Paquistão, Egito e Bangladesh, no negócio de vida, pelo tamanho de sua população, a velocidade de crescimento, e a velocidade de crescimento, por isso o seu GAI é muito elevado. Quando vamos ao mercado de não vida, os campeões de sempre são China, Estados Unidos e Índia, pelo mesmo motivo, e a ordem desses países mais relevantes se mantém parecida ao mercado de vida. Ao mostrar-lhes isto, não podemos deixar passar que estamos mostrando 10 de 96 economia. Quando alguém vê mais para baixo, quando alguém vê ao final do que chamamos os países Tier 2 e Tier 10, e tem um GAI e um GIP muito mais baixo, este movimento de potencial é muito superior. Mas os que ficam acima se mantêm constantemente, e assim se mantiveram na última década. Isto se enlaça com a ideia que eu queria passar para vocês, que durante o último ano aumentou a concentração, no sentido de todos os países, os que estavam no máximo do ranking, perderam menos do que o resto dos países, em termos de ranking. Uma maior concentração se translada mais para esses países de elevado GAI. Nesse slide, onde eu passo outra vez o conceito do que a gente chama os países no radar, são países que o GAI, o seu índice de capacidade de absorção de lacuna, é muito elevado, mas tem força econômica baixa. Então, esses países que atualmente estão, que temos Tier 3 ou no final do Tier 2, são países relativamente pouco relevantes nas nossas seguradoras. Em pouco tempo, podem ser grandes economias com elevado potencial de seguro, de peso no potencial de seguros, podendo chegar junto do ramo alto do ranking, países muito populosos, com fortes taxas de crescimento, Bangladesh, Paquistão, Egito e assim por diante. Esse é o ranking que eu expliquei para vocês, mostrando de diferentes formas. Quando alguém vê a evolução nas diferentes formas do ranking, como a gente comprova
que as medidas de economias são as que mais ficaram na última década, Entanto que outros, como é o caso da Espanha ou o caso da Austrália, têm perdido o potencial ao longo do tempo, porque, em alguns casos, pela sofisticação da sua economia, que tem se garantido mais, e, portanto, em termos relativos, ele tem uma perda, quando vocês veem nos outros, uma perda substancial por causa das crises, o crescimento da população, enfim. Nós temos, então, um ranking, uma evolução na última década que nos permite ver, como estava explicando antes, que os grandes países se mantêm. Se eles não aumentam a sua potência, diminuem menos do que o resto, e o resto, então, nos oferece uma maior dinâmica no tempo, mais vinculada ao ciclo econômico que estão vivendo. Por isso, vocês podem ver uns cair em termos de posição relativa. Como vocês viram ontem, agora está antes era não vida, agora nós estamos vendo nos países, aliás, estávamos vendo vida, agora estamos vendo não vida. Vocês podem ver como a Espanha está perdendo posições, pelo motivo que eu estava explicando. Passando aos mercados emergentes, vemos uma dinâmica similar às grandes economias que liderizam o ranking de 2010 por seu tamanho e sua potência de crescimento, e todas as variáveis que já falei continuam liderando 10 anos após aqueles que têm menor tamanho econômico ou populacional, com crescimentos não tão substanciais, com potência de crescimento mais evoluídos. Eles, sim, viram variar a sua posição relativa em termos de potencial ao longo do tempo, mas isto depende mais do local econômico, no caso de vida e não vida. Nós vemos que a imagem é muito similar e, mais uma vez, reitera, abunda o conceito que estava explicando antes, que o potencial tende a se concentrar num grupo de países. Por isso, o que mais pesa dentro da nossa análise são aqueles que correspondem a Pier 1 e os princípios do Pier 2, que nós estamos exemplificando com os outros países, os 10 maiores. Bom, eu creio que, basicamente, até aqui chegou claro, vamos parar aqui, que o potencial é um indicador proporcional à capacidade de gerar um negócio segurador a partir da data e, portanto, é relevante entender quantos anos nós temos pela frente para fechar a lacuna de proteção de seguro em cada economia em função desse potencial. Com esse indicador, nós somos capazes de quantificá-lo. O maior potencial, guiado por uma diferença de crescimento do PIB ou profundização da seguradora não seja tão elevada, maior margem vai ter para ir para frente em termos de negócios de seguradora na economia. Nós temos feito uma escala aqui, empregando esses potenciais dos anos que ia demorar cada economia em fechar seu potencial. Portanto, quanta margem temos para que o negócio seguradora vá para frente nesse negócio e no que nós estamos vendo aqui no Brasil, ele se localiza aproximadamente no negócio vida, nós vamos fazer um pouquinho menor, no negócio vida, levemente por cima da média, que é aproximadamente 20 anos para fechar a sua lacuna a média de ano de direito de seguramento, portanto, de uso desse potencial é 20 anos, e o Brasil está levemente por cima, por diversos motivos: o tamanho da população, o estado de desenvolvimento, do seu crescimento, mercado emergente, mas algo menos do que cresceu há 10 anos, por conta da sua penetração relativa, pela lacuna existente atualmente, está um pouco acima da média de anos necessárias para fechar a lacuna existente. Quando nós vemos no negócio não vida,
Isso é um resumo, mas eu falei que o Brasil estava por cima da linha do 20, para vocês verem o mercado emergente, a média de anos de vida para fechar a sua vida é 20, um pouquinho por debaixo do que os BRICS por geral. O Brasil está dentro do que está nos BRICS, acho que tem uns 22 anos pela frente. Isto é bastante superior aqui ao total global, que são 7. No negócio não vida, esta média de anos para fechar a lacuna é substancialmente inferior e o Brasil se coloca por baixo disso. Então, ele tem menos anos pela frente para fechar essa lacuna, portanto, uma margem inferior no momento de aproveitar o potencial que existe. E seria pouco menos da média, que são 14, o Brasil tem algo assim como 10. Bem, eu tentei explicar para vocês umas ideias macroeconômicas que estão relacionadas à dinâmica da lacuna esse ano e porque o caso da Covid tem sido um bom experimento para procurar dinâmicas fundamentais macrofinanceiras que vejam o guia, o potencial, e já mostrei como o potencial evoluiu durante a última década e tem se visto atingido pelo Covid durante o último ano, com implicações de sua concentração e a variação relativa do potencial de cada país e como têm sido determinados leis fundamentais macroeconômicas que estão relacionadas com a demanda de asseguradoras que têm gerado essa situação. E também ensinei os anos que vêm para frente para fechar a lacuna de seguramento que vem ser uma proporção de cada país. O que não ensinei para vocês é uma versão que ao longo do tempo, e para isso eu vou ceder a palavra ao meu companheiro Rafael, que ele vai lhes oferecer através de um sistema interativo a visão dessa análise. Obrigado, Gonçalves. Obrigado, Manuel. A continuação, nós vamos ver como nós podemos aceder a essa informação que nos comentou Gonçalo de uma forma interativa, mostrando com um exemplo que vou lhes explicar. E para isso, o que nós vamos fazer é mostrar a mafre.com. Nós, como vemos, na sexta secção, temos a página web da Mafre, sendo que a parte de informação interativa, nós selecionamos o DIB, Mafre Interativo. Como vocês veem, nos encontramos com uma página de início, onde se mostram uma definição do DIB. Além do mais, encontramos um apartado de como se calculam, que se faz uma breve descrição de todos os componentes que formam esse índice de potencial segurador. E é importante também ressaltar que toda essa informação está disponível tanto em espanhol como em inglês. Se nós acedermos à parte inferior esquerda, nós vemos dois acessos. O primeiro vai nos levar à versão, o formato PDF desse relatório. Como vocês podem ver, nós podemos ver aqui os relatórios DIB desse ano de 2021, com dados de 2020, como os três são importantes, e para aqueles que querem ver os dados e os cálculos, que tem aqui a informação ao desenvolvimento do DIB. Nós queremos fazer a parte do ranking e os níveis de DIB, devemos clicar esse ícone vermelho e nós, como vemos, nos mostram de uma maneira fácil, tanto na informação no setor de vida, como no setor de não vida. Nós vemos que o setor não vida mudou de cor.
Também podemos aceder na parte lateral direita a todos esses dados históricos, como já falava Gonzalo. Nós temos até o 2010 a 2020, na última década, e finalmente nós podemos consultar os dados por país, esses 96 países dos quais nós estávamos falando. É importante também dizer que, por defeito, se nós não fazemos clique em nenhum ano, vai nos dar do setor de vida do ano de 2020. Se vamos visitar por país, nos aparece, neste caso, por exemplo, o Brasil, que é o país que nos interessa, e nos encontramos a parte macroeconômica e sectorial, um breve resumo de qual tem sido a evolução e o desempenho técnico que tem tido o Brasil, como tem crescido, os prêmios, do ponto de vista real, e também nos encontramos que pertence ao Tier 2, isto é, ao segundo bloco de países, que tem os 5 primeiros países do ranking, e a partir do sexto para frente, até o 35 aproximadamente, o Tier 2. Vemos que o Brasil se trata de um país emergente. Podemos ver que o DIB para esse ano é 0,78, ou ele está na posição 8ª, e também nós temos os valores do GAI. Se clicamos em ver gráficas, vemos de forma em detalhe a evolução que tem tido nesses 4 últimos anos. Desde um ponto de vista macroeconômico, nós vemos a evolução que tem tido os seus produtos, o interno bruto, a evolução tanto do DIB como do GAI, como dos indicadores, o ranking, a colocação que está no ranking e a colocação que tem no ranking GAI. Também temos uma vez descrição dos valores de população, per capita e penetração relativa. De forma que podemos selecionar também, como vimos, esses dados para o setor de não-vida. Pois então entramos e vemos que nesta canção, por mera coincidência, também está na 8ª posição no ranking não-vida DIB. Como vemos, um país emergente no Tier 2, e nos gráficos, de forma análoga, nós vemos todos os componentes que já vimos com anterioridade para o caso anterior. Voltamos para trás. Se nós queremos aceder a um maior aprofundamento em relação a como se mostram todos os países e o ranking que eles ocupam, neste caso, nós estamos falando de 2020, apenas para controlar que os países que formam o Tier 1 para o ramo de vida, como já estava falando o Gonçalo na sua palestra, China, Estados Unidos, a Índia, quanto à população, no caso nosso, que seria o Tier 2, e vemos efetivamente que o Brasil está o 8º local no ranking total do setor de vida. E a 3ª posição, entre Alemanha e México, nós temos um valor de 0,78, mas se nós queremos também ver todos os países absolutamente que formam o resto dos grupos para 2020. Se nós gostaríamos de conhecer esta boa informação para a não-vida, vamos à parte superior direita e vemos que automaticamente mudam esses valores com bastante fluidez. Mas se, além disso, nós queremos saber qual é a posição que ocupava o Brasil em 2010, nós vamos para o ano em questão.